Cheguei em casa mais cedo naquela quinta-feira, por volta das 3 da tarde, no nosso apartamento em Pinheiros, São Paulo. Subi as escadas do prédio com a sacola de mercado na mão, pensando em preparar aquele jantar surpresa que a Marina sempre pedia. Abri a porta devagar, tentando não fazer barulho para surpreendê-la. Foi quando ouvi a voz dela vindo do escritório, falando ao telefone com um tom que nunca tinha ouvido antes. Gelado, calculado, assustador. Fiquei parado ali no corredor, a poucos metros da porta entreaberta, e as palavras que ouvi fizeram meu sangue congelar nas veias. Sim, já cortei. Os freios vão falhar na descida da Rebouças. Vai parecer acidente comum. Nos vemos no velório dele amanhã. Minha respiração parou. As sacolas escorregaram da minha mão e caíram no chão sem som, mas meu corpo inteiro gritava por dentro. A mulher que eu amava, que dormia ao meu lado todas as noites, tinha acabado de admitir que sabotou meu carro para me matar. Antes de eu contar o que aconteceu naquelas 2 horas que mudaram tudo, preciso de um favor. Se você está investindo seu tempo aqui, invista só mais um segundo. Aperta esse botão de like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho também, porque histórias assim, que parecem filme, mas são vida real, eu trago toda semana. E comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. Adoro saber quem está do outro lado da tela. Beleza, agora me deixa te contar como tudo começou. Meu nome é Gabriel Ferreira, tenho 34 anos e até aquele momento eu achava que tinha construído uma vida sólida em São Paulo. Trabalho com tecnologia desde os 22. Comecei como desenvolvedor júnior numa empresa pequena da Vila Olímpia e fui subindo aos poucos, projeto após projeto, linha de código após linha de código. 5 anos atrás, juntei uma grana que tinha guardado religiosamente. Convenci 2 amigos da faculdade a entrarem comigo e fundamos a SecureNet, uma startup de segurança digital focada em proteger dados de pequenas e médias empresas. A ironia de trabalhar com segurança digital, enquanto minha própria vida estava sendo hackeada pela pessoa mais próxima de mim, só ficaria clara depois. Nós crescemos devagar, mas consistente, conquistando clientes um por um, construindo reputação no mercado, e no início daquele ano tínhamos finalmente atraído a atenção de um grande investidor. Paulo Mendes, um empresário de 60 anos que tinha feito fortuna com tecnologia nos anos 90 e agora atuava como investidor anjo, tinha se interessado pela SecureNet. Ele tinha oferecido R$2 milhões em troca de 20% da empresa, dinheiro que nos permitiria escalar operações, contratar uma equipe maior e, finalmente, competir com os gigantes do setor. Aquele investimento representava tudo o que eu tinha trabalhado para construir nos últimos anos. Foi através do Paulo que eu conheci Marina, na verdade. Ele tinha dado uma palestra sobre empreendedorismo num evento de networking no centro da cidade. E depois do evento, todos fomos para um bar próximo. Marina estava lá com uma amiga, trabalhava como arquiteta freelancer, tinha um portfólio impressionante de projetos residenciais e comerciais espalhados pela zona oeste de São Paulo. Ela era bonita de um jeito natural, cabelos castanhos sempre presos num coque meio bagunçado, usava óculos de armação fina que combinava com o estilo despojado dela e tinha aquele jeito confiante de quem sabe exatamente o que quer da vida. Conversamos a noite inteira sobre trabalho, sobre os desafios de empreender em São Paulo, sobre como a cidade te engole se você não souber se posicionar. Trocamos números, marcamos um café que virou jantar, e 3 meses depois ela já tinha deixado metade das roupas dela no meu apartamento. A Marina que eu conheci naqueles primeiros meses era parceira, engraçada, ambiciosa na medida certa. Ela entendia as pressões do meu trabalho porque vivia as mesmas pressões no dela. Quando eu precisava trabalhar até tarde fechando um projeto, ela ficava ao meu lado no sofá, desenhando plantas em seu tablet, e às vezes trocávamos ideias sobre problemas que cada um estava enfrentando. Parecia perfeito demais, e talvez por isso eu tenha ignorado os primeiros sinais de que algo estava errado. Moramos juntos oficialmente depois de 1 ano de relacionamento. O apartamento em Pinheiros era meu, um 2 quartos que eu tinha comprado com a primeira grana que juntei
trabalhando como desenvolvedor, mas transformamos ele em nosso. Marina trouxe plantas, quadros, uma estante vintage linda que ela tinha restaurado e aquele gato cinza ridiculamente gordo que ela insistia em chamar de Kafka. Eu achava o nome pretensioso, mas o bicho era engraçado, então deixei passar. Nos primeiros tempos morando juntos, tudo funcionava. Dividíamos contas meio a meio, cada um cuidava da própria carreira. Nos encontrávamos no final do dia para cozinhar juntos e assistir alguma série. Fim de semana, a gente explorava a cidade, experimentava restaurantes novos, ou simplesmente ficava em casa sem fazer nada. Era confortável, era estável, era exatamente o tipo de relacionamento que eu sempre quis ter. Até que começou a não ser mais. As mudanças foram sutis no começo, pequenas coisas que eu atribuía ao estresse ou ao cansaço. Marina começou a ficar mais tempo trancada no escritório, alegando que os projetos estavam apertados, que os clientes estavam exigentes demais. Ela passou a usar fones de ouvido durante as videochamadas, algo que nunca tinha feito antes, dizendo que o áudio ficava melhor assim. Começou a sair mais à noite para encontros com clientes, voltando tarde, sempre com uma desculpa razoável, mas nunca com detalhes concretos sobre quem tinha encontrado ou o que tinha discutido. Quando eu perguntava sobre o trabalho dela, as respostas ficaram vagas, genéricas e ela mudava de assunto rapidamente. Eu notei também que ela passou a verificar o celular compulsivamente, virando a tela para baixo sempre que eu me aproximava, digitando mensagens apressadas e excluindo conversas inteiras quando achava que eu não estava olhando. Uma vez peguei o celular dela que tinha ficado na mesa da sala enquanto ela tomava banho, só para checar a hora porque o meu estava carregando no quarto, e vi que ela tinha instalado aplicativos de apostas esportivas. Futebol, basquete, até corridas de cavalo. Achei estranho porque a Marina nunca tinha demonstrado interesse por esportes, mas quando perguntei casualmente durante o jantar, ela riu e disse que era só uma diversão, apostas pequenas com amigas, nada demais. O que eu não sabia na época era que aquelas apostas pequenas tinham se transformado em algo completamente fora de controle. Mas isso só ficaria claro depois, quando todas as peças começassem a se encaixar de forma brutal. Cerca de 6 meses antes daquele dia fatídico em que ouvi a confissão dela, eu tinha atualizado meu seguro de vida. Não foi nada dramático, só uma questão prática. A SecureNet estava crescendo, eu tinha responsabilidades maiores, e o Paulo tinha sugerido durante um almoço que todo empreendedor deveria ter um seguro robusto caso algo acontecesse. Gabriel, você é peça central da empresa. Se algo te acontecer, seus sócios ficam desamparados e o investimento desmorona. Protege tua família, protege teu legado. Ele tinha dito enquanto cortava o bife dele com aquela precisão metódica característica. Fez sentido completo. Contratei uma apólice de R$ 1.200.000, e quando o corretor perguntou quem seria o beneficiário, a resposta pareceu óbvia na época. Marina e eu estávamos juntos há 2 anos. Morávamos juntos. Falávamos vagamente sobre casamento no futuro. Ela era minha pessoa. Coloquei o nome dela sem pensar 2 vezes. Assinei os papéis numa terça-feira à tarde, entre reuniões, e nem comentei muito com ela sobre o valor específico. Só mencionei que tinha feito o seguro e que ela estava como beneficiária caso algo acontecesse comigo. Marina tinha reagido de forma estranha naquele momento, lembro agora com clareza perturbadora. Ela tinha ficado muito quieta, processando a informação, e depois tinha me abraçado forte demais, tempo demais, sussurrando: "Obrigada por cuidar de mim assim", de um jeito que na época pareceu carinhoso, mas agora, olhando para trás, tinha algo de calculado. Kafka, o gato gordo e normalmente preguiçoso, começou a se comportar de forma bizarra, cerca de 1 mês antes da descoberta. Ele sempre foi carinhoso com a Marina, dormia na cama dela quando ela trabalhava no escritório, ronronava alto quando ela chegava em casa. Mas de repente, do nada, ele começou a rosnar para ela. Não era brincadeira de gato, era um rosnado genuíno de animal assustado ou ameaçado. Ele fugia quando ela se aproximava, se escondia embaixo do sofá,
E numa ocasião até arranhou ela quando Marina tentou pegá-lo no colo. Esse bicho tá ficando louco, Gabriel. Deve ser velhice, ela tinha reclamado, chupando o arranhão no braço enquanto Kafka me observava da estante com aqueles olhos amarelos fixos nela. Eu tinha levado ele no veterinário, mas não encontraram nada de errado. O doutor disse que gatos às vezes mudam de comportamento por motivos que humanos não entendem completamente. Sensibilidade a cheiros novos, mudanças na rotina, estresse ambiental. Aceitei a explicação, mas a mudança de comportamento do Kafka em relação à Marina continuou. E ele se tornou cada vez mais grudado em mim, como se estivesse tentando me proteger de algo que apenas ele conseguia perceber. 3 semanas antes da descoberta, recebi uma ligação estranha. Era uma tarde de segunda-feira. Eu estava na sala de reunião da SecureNet, fechando um contrato com um cliente novo, quando meu celular vibrou com um número desconhecido. Atendi distraído durante um intervalo e uma voz masculina formal perguntou: Gabriel Ferreira? Preciso confirmar algumas informações sobre sua apólice de seguro de vida. A senhora Marina Alves ainda consta como sua beneficiária exclusiva? Estranhei a pergunta, confirmei que sim, e o homem agradeceu e desligou antes que eu pudesse perguntar de qual seguradora ele era ou por que estava verificando isso. Liguei de volta para o número, mas caiu direto na caixa postal sem identificação. Comentei com a Marina naquela noite durante o jantar de passagem e ela tinha reagido com desinteresse total. Deve ser rotina de auditoria. Essas seguradoras checam tudo periodicamente. Não esquenta, ela disse, mexendo a salada no prato sem me olhar nos olhos. Na época, pareceu razoável. Agora entendo que aquela ligação foi o primeiro sinal de que alguém já estava investigando ela e que minha vida estava em perigo muito antes do que eu imaginava. Marina tinha pedido para usar meu carro uma semana antes do dia da descoberta. O dela, um Corolla prata, estava na oficina para uma revisão programada. Ou pelo menos era isso que ela tinha dito. Amor, me empresta o Civic amanhã? Tenho que visitar uma obra em Santana e o Uber vai sair uma fortuna com todas as reuniões que marquei. Ela pediu enquanto preparávamos café da manhã juntos num sábado. Concordei sem hesitar, entreguei as chaves e ela ficou com meu carro por 3 dias completos. Quando devolveu na terça-feira à noite, ele estava impecavelmente limpo, por dentro e por fora. O estofamento cheirava a produtos de limpeza automotiva. O painel brilhava. Até os porta-copos estavam sem uma migalha. Isso era totalmente fora do padrão da Marina, que normalmente deixava o carro dela cheio de papéis, copos de café vazios e amostras de materiais de construção espalhados pelo banco de trás. Caramba, você mandou lavar? Não precisava, eu tinha comentado passando a mão no volante limpo. Ah, fiz questão. Usei teu carro. É o mínimo que posso fazer. Ela respondeu com um sorriso que agora percebo ser tenso demais, forçado demais. Ela também começou a insistir que eu usasse o Civic como carro principal em vez do Uber ou do metrô que eu normalmente pegava para ir ao escritório. Gabriel, você tem um carro excelente parado na garagem. Usa ele, vai ser mais prático para tuas reuniões com o investidor. Ela dizia com uma frequência estranha, sempre encontrando razões pelas quais eu deveria dirigir mais. Na manhã seguinte à devolução do carro, notei que havia uma pequena poça de óleo embaixo do Civic na garagem do prédio. Não era grande, mas estava lá, formando um círculo escuro no concreto cinza. Também percebi um cheiro levemente químico quando abri a porta do motorista, algo entre óleo queimado e metal. Fiquei preocupado porque o Civic tinha sido revisado havia apenas 2 meses e estava em perfeito estado. Tirei foto da mancha de óleo e mandei para o Rodrigo, meu melhor amigo desde a faculdade e dono de uma oficina mecânica especializada na Zona Sul. Digão, dá uma olhada nisso. Tá vazando óleo do nada e tem um cheiro esquisito também. Consegue passar aqui hoje? Rodrigo, que todo mundo chamava de Digão por causa do tamanho dele, 1,90 m de puro metaleiro barbudo e tatuado, respondeu em menos de 5 minutos. Já tô indo. Não dirige esse carro até eu ver o que é.
Algo no tom da mensagem dele me deixou mais alerta do que deveria. Digão chegou no final da tarde, dirigindo o guincho da oficina dele, e eu desci para encontrá-lo na garagem do prédio. Ele estava usando a camiseta preta do Iron Maiden favorita dele, manchada de graxa, e carregava a caixa de ferramentas enorme que ia com ele para todo lugar. "E aí, mano? Cadê o problema?" Ele perguntou, cumprimentando com aquele aperto de mão característico antes de se abaixar para examinar o carro. Apontei para a mancha de óleo, mencionei o cheiro e ele franziu a testa imediatamente. Pegou uma lanterna potente da caixa de ferramentas e deslizou embaixo do carro, ficando lá por vários minutos em silêncio absoluto, enquanto eu esperava encostado na parede, observando outros moradores passarem pela garagem voltando do trabalho. Quando Digão finalmente saiu de debaixo do Civic, a expressão dele tinha mudado completamente. Não era mais o amigo descontraído de sempre. Era o profissional sério que tinha visto algo muito errado. "Gabriel, vem aqui." "Precisa ver isso", ele disse, apontando para baixo com a lanterna ainda acesa. Me abaixei ao lado dele, e Digão iluminou a parte de baixo do carro, mostrando as linhas de freio. Mesmo sem ser mecânico, eu conseguia ver que algo estava errado. Havia cortes visíveis nos tubos, feitos de forma deliberada, quase atravessando completamente, mas deixando uma camada fina intacta. "Isso não é desgaste natural, Gabriel. Alguém cortou suas linhas de freio com uma ferramenta afiada, provavelmente estilete ou bisturi. Tá vendo aqui? Os cortes são limpos, precisos, feitos para falhar sob pressão quando você pisar fundo no freio", Digão explicou, traçando a linha do corte com o dedo sem tocar, mantendo tudo preservado. Meu estômago revirou. "Além disso", ele continuou, iluminando outra área, "tem parafusos das rodas afrouxados de propósito. Não todos, mas o suficiente para a roda soltar em velocidade alta. E olha isso aqui." Moveu a lanterna para o sistema de exaustão. "A braçadeira do escape foi aberta. Esse carro está programado para falhar de múltiplas formas. Isso é sabotagem completa, mano. Alguém quer te matar." As palavras dele ecoaram na garagem vazia, e senti minhas pernas ficarem fracas. "Quando foi a última vez que mais alguém usou este carro além de você?" Digão perguntou, olhando para mim com preocupação genuína estampada no rosto barbudo. "Ah, Marina", respondi automaticamente, e mal consegui pronunciar o nome dela sem a voz falhar. Ela ficou com ele por 3 dias na semana passada. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de uma conclusão que nenhum de nós queria verbalizar ainda. Digão coçou a barba, pensativo, claramente medindo as palavras antes de falar. "Olha, mano, eu não vou tirar conclusões precipitadas sobre tua mina, mas esses cortes são recentes, no máximo 1 semana. E foram feitos por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo, ou que teve ajuda de alguém que sabia. Isso não foi vandalismo aleatório. Foi planejado." Ele puxou o celular do bolso e começou a tirar fotos detalhadas de todos os pontos de sabotagem, documentando ângulos diferentes, aproximando para mostrar a precisão dos cortes. "Vou rebocar esse carro para minha oficina agora mesmo. Não deixa ninguém mexer nele. Isso aqui é evidência criminal, Gabriel. Você precisa registrar ocorrência." Assente, ainda processando tudo, enquanto Digão preparava o guincho e prendia o Civic para transporte. Antes de ir embora, ele colocou a mão pesada no meu ombro. "Fica esperto, brother. Qualquer coisa estranha, qualquer coisa mesmo, tu me liga. Vou deixar esse carro trancado na oficina como se fosse ouro, e não comenta nada com ninguém sobre o que a gente descobriu aqui, especialmente não com ela, até tu entender o que está rolando de verdade." Subi de volta para o apartamento em estado de choque, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Entrei devagar, fechando a porta atrás de mim com cuidado, e ouvi Marina na cozinha preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música que tocava no rádio. A cena era tão absurdamente normal, tão doméstica e tranquila, que por um momento questionei se Digão não tinha se enganado, se não havia uma explicação inocente para tudo aquilo. Mas os cortes eram precisos demais, intencionais demais. Fui para o quarto, sentei na beira da cama e fiquei ali parado por longos minutos, ouvindo ela se mover pela casa,
preparando comida, vivendo como se não tivesse acabado de tentar me matar. Precisava de respostas, mas precisava delas de forma que ela não soubesse que eu estava desconfiando. Peguei meu celular e mandei mensagem para Digão. Consegue me arrumar algum tipo de gravador discreto até amanhã? Preciso de evidências concretas antes de fazer qualquer movimento. A resposta veio rápida. Já sei de um cara. Te ligo amanhã cedo. Passei aquela noite inteira acordado, deitado ao lado de Marina enquanto ela dormia tranquilamente, respirando no ritmo calmo de quem não tem nada na consciência. Fiquei olhando para o teto do quarto, observando as sombras que os carros lá fora projetavam através da janela, e me perguntando como tinha chegado naquele ponto. Como eu, que trabalhava com segurança digital, que passava os dias protegendo dados e sistemas de invasores, tinha deixado a pessoa mais perigosa entrar completamente na minha vida sem perceber. Cada vez que ela se mexia na cama, meu corpo ficava tenso, alerta, como se em algum nível primitivo eu finalmente tivesse reconhecido o perigo dormindo a centímetros de mim. Por volta das 5 da manhã, desisti de tentar dormir, levantei com cuidado para não acordá-la e fui para a sala preparar café. Kafka apareceu imediatamente, roçando nas minhas pernas, ronronando alto, e pela primeira vez entendi completamente o comportamento dele. O bicho tinha sentido algo errado semanas antes de mim. Animais percebem essas coisas, detectam mudanças químicas, comportamentos sutis que humanos racionalizam e ignoram. Me abaixei e fiz carinho nele, sussurrando: "Você tentou me avisar, né, gordinho?", enquanto ele pressionava a cabeça contra minha mão com força. Marina acordou por volta das 7. Apareceu na sala usando minha camiseta velha da faculdade como pijama, cabelo bagunçado, esfregando os olhos. "Bom dia, o amor. Você levantou cedo hoje", ela comentou, vindo me dar um beijo no rosto antes de pegar uma xícara de café. Eu forcei um sorriso, respondi algo genérico sobre ter acordado cedo para adiantar trabalho e observei ela se mover pela cozinha com aquela familiaridade de 3 anos de relacionamento. Preparou torradas, passou manteiga, sentou na cadeira em frente à minha na mesinha da cozinha. Conversamos sobre coisas banais, a previsão do tempo, uma série nova que ela queria assistir, planos para o fim de semana. Tudo absolutamente normal na superfície. Mas cada palavra dela agora carregava um peso diferente, uma camada de mentira que eu finalmente conseguia enxergar. Quando ela perguntou casualmente: "E o carro resolveu o problema do vazamento?", precisei de toda a minha força de vontade para manter a voz estável. "Ah, o Digão levou para a oficina ontem. Disse que vai dar uma olhada completa, ver o que está causando isso. Deve demorar uns dias." Marina assentiu, tomou um gole de café e disse: "Melhor mesmo, segurança em primeiro lugar", sem um pingo de ironia na voz. Digão me ligou pouco depois das 9, quando Marina já tinha saído para uma suposta reunião com o cliente. "Gabriel, consegui o equipamento. É um gravador de áudio minúsculo, parece um pendrive, autonomia de 12 horas. Planta ele em algum lugar que ela não vai mexer, tipo atrás de um porta-retratos ou embaixo da mesa do escritório. Qualquer coisa que ela falar vai ficar gravado. Combinamos de nos encontrar no almoço num restaurante perto do meu escritório na Vila Olímpia, longe o suficiente do apartamento para garantir que Marina não aparecesse por acaso. Quando cheguei no restaurante, Digão já estava numa mesa do fundo e discretamente deslizou um pequeno objeto preto através da mesa. Parecia exatamente com um pendrive comum, exceto pelo minúsculo LED vermelho na lateral. Aperta aqui para ligar, aperta de novo para desligar. O LED pisca, mas é tão pequeno que ninguém nota se não estiver procurando especificamente. Ele explicou em voz baixa, olhando ao redor para garantir que ninguém estava prestando atenção na nossa conversa. "E Gabriel, brother, tu tens certeza que quer fazer isso? Porque se tu gravar ela admitindo algo pesado, não tem mais volta. Tua vida vai virar de cabeça para baixo." "Já virou", respondi, guardando o gravador no bolso da calça. "Eu só preciso de provas concretas antes de ir à polícia. Sem isso é minha palavra contra a dela, e eu pareço um maluco paranoico acusando a namorada sem fundamento.
Digão concordou, mastigando o hambúrguer pensativamente. E tu tem algum plano do que fazer depois que conseguir a gravação? Ainda não tinha pensado completamente nisso, mas uma ideia tinha começado a se formar na minha cabeça desde a noite anterior. Depende do que eu descobrir, mas acho que preciso expor ela de uma forma que não dê margem para manipulação. A Marina é boa com palavras, sabe se fazer de vítima quando convém. Preciso de algo que vire a situação completamente contra ela, que force as pessoas ao redor a verem quem ela realmente é. Digão assentiu lentamente. Seja lá o que tu decidir fazer, conta comigo. Mas cuidado, mano. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis e ela já provou que está disposta a te matar. Não subestima isso. Voltei para casa no meio da tarde, antes de Marina retornar, e plantei o gravador exatamente onde Digão tinha sugerido, embaixo da mesa do escritório dela, preso com fita adesiva dupla face na parte de baixo da superfície de madeira. Ativei o dispositivo, vi o LED vermelho piscar discretamente uma vez confirmando que estava gravando e saí do escritório fechando a porta como se nada tivesse acontecido. Fui para o quarto, sentei na cama e esperei. Marina chegou por volta das 6, entrando com aquela energia animada que ela sempre tinha quando fechava um bom negócio. Oi, amor, que dia louco! Consegui fechar aquele projeto do escritório na Faria Lima. O cliente finalmente aprovou o orçamento. Ela contou, jogando a bolsa no sofá e vindo me abraçar. Jantamos juntos, assistimos um episódio de uma série qualquer e, eventualmente, ela se trancou no escritório, alegando que precisava adiantar uns desenhos técnicos. Ouvi a porta fechar, o rangido da cadeira dela e depois silêncio. Por volta das 10 da noite, ouvi a voz dela através da porta do escritório. Estava falando ao telefone, tom baixo, mas não baixo o suficiente para eu não ouvir do corredor, onde tinha me posicionado estrategicamente, fingindo buscar algo no armário de toalhas. Não conseguia entender as palavras completas, apenas fragmentos de conversa, mas o tom era urgente, quase desesperado. Fiquei ali por alguns minutos e depois voltei para a sala, fingindo normalidade, assistindo vídeos aleatórios no celular enquanto aguardava ela terminar. Marina saiu do escritório quase meia-noite, parecendo cansada e tensa, me deu boa noite rapidamente e foi direto dormir. Esperei ela adormecer completamente, a respiração dela ficando profunda e regular, antes de me levantar silenciosamente e voltar ao escritório. Destaquei o gravador debaixo da mesa, desliguei e levei para a sala com o notebook. Conectei o gravador ao computador, transferi o arquivo de áudio, coloquei os fones de ouvido e apertei play. Os primeiros minutos eram sons de Marina trabalhando, digitando no teclado, arrastando o mouse, respiração normal. Depois a voz dela falando ao telefone, clara como cristal na gravação. Marcos, eu sei que tá difícil, mas você prometeu que ia dar mais um mês. Já apostei tudo o que consegui levantar, mas o jogo virou contra a gente. Só preciso de mais uma chance, uma aposta grande que compense tudo. Uma pausa, presumivelmente o tal Marcos respondendo do outro lado. 280 mil, Marcos. Esse é o buraco total. Eu sei que parece impossível, mas tenho um plano. O Gabriel tem seguro de vida de 1.200.000. Eu sou a beneficiária. Se acontecer algo com ele, resolve tudo e ainda sobra. Meu sangue gelou. Outra pausa. Não, ele não desconfia de nada. Já cuidei do carro dele. O mecânico que eu paguei disse que os freios vão falhar na primeira frenagem brusca. Vai parecer acidente comum, falha mecânica. A polícia nem vai investigar a fundo. A voz dela estava fria, calculista, completamente diferente da Marina que eu conhecia. Relaxa, o plano é perfeito. Amanhã eu vou sugerir que ele use o carro para ir na reunião com o investidor. É na Zona Sul. Ele vai pegar a Rebouças na descida. Aquela avenida é perfeita. Sempre tem trânsito pesado, velocidade alta. Quando os freios falharem, vai bater feio. Ambulância, hospital, velório. E eu viro a viúva devastada que recebe o seguro para recomeçar a vida. Tive que pausar a gravação, tirar os fones e respirar fundo para não vomitar ali mesmo. A mulher que eu amava,
que dormia no meu quarto naquele exato momento, tinha planejado meu assassinato em detalhes, e tudo por causa de dívidas de apostas que ela nunca tinha mencionado. 280 mil reais jogados fora em sites de apostas esportivas, um vício que ela tinha escondido completamente de mim. Continuei ouvindo a gravação. Eu sei que foi erro meu deixar as coisas chegarem nesse ponto, Marcos, mas você me encorajou, disse que eu ia recuperar tudo, que era só questão de sorte virar. Agora a casa de apostas está me ameaçando, dizendo que vão expor tudo se eu não pagar. Vão contar para o Gabriel, vão arruinar minha reputação, vão acabar com minha carreira. Não tenho outra saída. A voz dela quebrou um pouco, como se estivesse chorando. Depois que receber o seguro, te pago tudo o que devo, a gente encerra essa parceria, e eu finjo luto por 1 ano antes de recomeçar. Ninguém vai suspeitar. Eu sou a namorada perfeita, a arquiteta bem-sucedida. Vão me dar apoio, não suspeita. A ligação terminou pouco depois, e o resto da gravação era silêncio e sons de trabalho. Fiquei sentado ali na sala escura por horas, ouvindo a gravação repetidas vezes, garantindo que tinha entendido cada palavra corretamente. Não era mal entendido, não era exagero. Era confissão completa de tentativa de homicídio premeditado. Marina tinha se afundado em dívidas de apostas, provavelmente começando pequeno e escalando para valores absurdos, e em vez de me contar, pedir ajuda, tentar resolver de forma honesta, ela tinha decidido me matar pelo seguro. A traição não era só romântica, era existencial. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo tinha colocado um preço na minha vida, e esse preço era 280 mil reais de dívidas de jogo. Copiei o arquivo de áudio para 3 lugares diferentes, nuvem, pendrive separado, e enviei por e-mail para mim mesmo como backup. Então peguei meu celular e enviei mensagem para Digão mesmo sendo 4 da manhã. Consegui. É pior do que imaginávamos. Preciso de tua ajuda para um plano. A resposta veio surpreendentemente rápida, como se ele também estivesse acordado. Qualquer hora, qualquer lugar. Manda. No dia seguinte, sexta-feira, acordei determinado. Marina já tinha saído quando me levantei, deixado um bilhete dizendo que tinha ido cedo resolver coisas de um projeto. Liguei para Digão e pedi para ele vir ao apartamento. Quando ele chegou, coloquei a gravação para tocar. Vi o rosto dele mudar de expressão conforme ouvia, a mandíbula apertando, os olhos arregalando, até que finalmente a gravação terminou e ele soltou um palavrão baixo. Mano, isso é evidência pesada, tu precisa ir na polícia agora. Mas eu tinha outra ideia, uma que tinha amadurecido durante a noite insone. Não ainda. Antes de envolver polícia, quero que as pessoas mais próximas a ela saibam exatamente quem ela é. Quero que a família dela saiba. O pai dela, Ademir, é um homem correto, trabalhou a vida inteira como funcionário público, se aposentou com honra. Ele adora a Marina, acha que ela é perfeita. Quero que ele descubra a verdade direto, sem filtro, sem a Marina poder manipular a narrativa. E como tu planeja fazer isso? Digão perguntou, cruzando os braços. Respirei fundo e expliquei o plano que tinha formulado. Vou mandar o carro de volta para a casa dos pais dela com uma nota. Vou usar o guincho, entregar direto na porta e deixar o Ademir descobrir por si mesmo o que a filha dele fez. Junto com a nota, vou deixar um pendrive com a gravação e as fotos da sabotagem que tu tirou, sem explicações, sem drama, só os fatos. Digão pensou por um momento, depois assentiu lentamente. É arriscado, mas faz sentido. Tira tudo da equação direta, deixa a verdade falar por si mesma. E o Ademir é gente boa, ele vai fazer a coisa certa quando souber. Passamos a manhã inteira organizando os detalhes. Digão ia rebocar o Civic da oficina dele diretamente para a casa dos pais de Marina, em Santo Amaro, uma casa térrea simples, mas bem cuidada, onde o Ademir morava com a esposa Célia. Preparei uma nota curta e direta, sem emoção excessiva, apenas fatos. Senhor Ademir, este carro foi sabotado por sua filha Marina para me matar e receber seguro de vida. As provas estão no pendrive anexo. Peço que ouça a gravação e veja as fotos antes de falar com ela. Atenciosamente, Gabriel.
Coloquei a nota e o pendrive dentro de um envelope lacrado e entreguei para Digão junto com as chaves do carro. "Quando tu quer que eu faça a entrega?" ele perguntou, guardando o envelope no bolso da jaqueta de couro. Olhei para o relógio. Eram quase 11 da manhã. "Agora. Quero que chegue lá por volta do meio-dia, quando o Ademir estiver almoçando. Sei que ele almoça sempre nesse horário, a Marina mencionou isso várias vezes." Digão acenou, pegou as chaves do guincho e saiu do apartamento. Fiquei sozinho, andando em círculos pela sala, Kafka me seguindo curioso, até que meu celular tocou cerca de 1 hora depois. Era Digão. Feito. O Ademir atendeu a porta, pegou o envelope, olhou para o carro no guincho sem entender nada. Eu disse só que era uma entrega especial do Gabriel Ferreira e que tinha instruções no envelope. O cara estava confuso, mas pegou tudo. Sai de lá antes dele abrir. Agradeci e desliguei, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Agora era questão de esperar. O telefone tocou novamente 40 minutos depois, mas dessa vez era um número que eu não conhecia. Atendi. "Gabriel Ferreira?" A voz era masculina, mais velha, embargada. "Sou eu." Silêncio pesado do outro lado depois. "Aqui é Ademir Alves, pai da Marina. Acabei de ouvir a gravação que você mandou. Vim ver o carro na garagem." Isso é verdade?" A voz dele estava quebrada, chocada como a de alguém que tinha acabado de ter o mundo virado de cabeça para baixo. "Senhor Ademir, sinto muito que tenha que descobrir assim, mas sim, é verdade. Cada palavra dessa gravação. Seu mecânico confirmou a sabotagem. Eu tenho todas as provas documentadas." Ouvi ele respirar pesado do outro lado, o som de alguém sentando, o rangido de uma cadeira. "Minha filha. Minha Marina. Tentou te matar por dinheiro." A voz dele saiu quase inaudível, descrente. "Por dívidas de apostas que ela escondeu de todos nós. 280 mil reais, senhor Ademir. Ela apostou tudo em jogos online e perdeu." O silêncio que seguiu foi longo e doloroso. Finalmente, Ademir falou novamente, agora com a voz mais firme, como se tivesse tomado uma decisão. "Célia está aqui do meu lado. Acabamos de ouvir tudo juntos. Não vamos proteger ela disso, Gabriel. Isso é crime. Nossa filha cometeu um crime hediondo." Ele fez uma pausa. "Vou ligar para ela agora, vou trazer ela aqui e confrontar pessoalmente, e depois vamos juntos à delegacia. Você tem meu apoio total para fazer o que precisa fazer. Eu sinto muito por tudo." A ligação encerrou com ele claramente emocionado, e fiquei ali parado, segurando o celular, processando o fato de que o plano tinha funcionado exatamente como imaginei. O Ademir era homem de princípios, e esses princípios eram mais fortes até do que o amor pela filha, quando confrontado com a verdade nua e crua. Cerca de 20 minutos depois, meu telefone explodiu com mensagens de Marina. Mais de 15 mensagens em sequência, cada uma mais desesperada que a anterior. "Gabriel, meu pai me ligou, tá falando umas coisas absurdas sobre carro sabotado. O que tá acontecendo? Gabriel, atende o telefone, por favor. Isso é algum tipo de mal-entendido, a gente precisa conversar. Você mandou meu carro para a casa dos meus pais? Por quê? Gabriel, pelo amor de Deus, me liga, meu pai tá dizendo que vai me levar na polícia. Ele ficou maluco. Você não pode fazer isso comigo. A gente tem 3 anos juntos." As mensagens continuaram chegando, mas eu não respondi. Nenhuma. Silenciei o celular e esperei. Cerca de 1 hora depois, recebi uma ligação de um número que identifiquei como sendo da região de Santo Amaro. Atendi. "Gabriel, aqui é Júlia, irmã da Marina." A voz era jovem, feminina, tensa. Júlia tinha 26 anos, era enfermeira num hospital público e sempre me pareceu mais sensata que a irmã mais velha. "Oi, Júlia." Mantive o tom neutro. "Olha, eu não sei todos os detalhes do que está rolando, mas acabei de chegar na casa dos meus pais e tá todo mundo em choque. Meu pai chorando, minha mãe sem conseguir falar, e a Marina surtada gritando que é tudo mentira. Mas Gabriel..." Ela fez uma pausa significativa. "Eu ouvi a gravação. Meu pai me mostrou e eu já suspeitava de alguma coisa. Isso me pegou de surpresa." "Como assim?" Júlia suspirou fundo.
A Marina tem problema com apostas faz tempo. Começou há uns 2 anos, quando ela ganhou uma grana boa num bolão de futebol entre amigos. Achei que era só diversão, mas daí ela começou a se empolgar, baixou aplicativos, ficava grudada no celular assistindo jogos, vibrando ou surtando dependendo do resultado. Eu comentei com ela algumas vezes que achava preocupante, mas ela ria, dizia que estava tudo sob controle. Aí uns 6 meses atrás, ela me pediu dinheiro emprestado, R$ 15.000. Disse que era para investir num projeto de arquitetura. Eu não tinha essa grana, então não emprestei, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. A arquiteta não pede 15.000 emprestado para projeto se está ganhando bem. Você nunca mencionou isso para mim, comentei, sentindo uma pontada de algo entre traição e validação. Não era meu lugar, Gabriel. Ela é minha irmã. Eu tinha esperança que ela resolvesse sozinha. Mas agora, ouvindo essa gravação, vendo o que ela fez com você, eu me sinto horrível por não ter falado antes. Talvez pudesse ter evitado isso tudo. A voz de Júlia falhou um pouco. Meu pai já ligou para um advogado da família. Ele vai acompanhar a Marina até a delegacia ainda hoje. Meus pais estão destruídos, Gabriel. Essa não é a filha que eles criaram. Ou talvez seja, e a gente só não queria enxergar. Conversamos mais alguns minutos, Júlia se desculpando repetidamente, mesmo não sendo culpa dela, me oferecendo apoio se eu precisasse de qualquer coisa, e depois nos despedimos. Fiquei sentado no sofá vazio, Kafka no meu colo, e pela primeira vez em dias senti algo parecido com paz. Não era felicidade, não era alívio completo, mas era a paz de saber que tinha tomado as decisões certas, que tinha protegido minha própria vida e que a verdade finalmente tinha vindo à tona de forma que não podia ser manipulada ou abafada. Meu celular tocou mais uma vez, e dessa vez era o Paulo Mendes. Gabriel, rapaz, acabei de receber uma ligação muito estranha de um investigador de seguros perguntando sobre você e a Marina. Disse que estão investigando possível fraude de seguro de vida. Você sabe do que ele está falando? Respirei fundo e contei tudo para o Paulo. A sabotagem, as apostas, a gravação, o plano com o carro devolvido aos pais dela. Houve silêncio absoluto do outro lado da linha, enquanto ele processava tudo, e depois um suspiro longo. Gabriel, meu Deus do céu, você está bem? Fisicamente, emocionalmente? Garanti que estava, apesar de tudo. Olha, Paulo continuou, o tom ficando mais prático e empresarial. Isso vai virar notícia, provavelmente, dependendo de como a polícia lidar. Precisamos nos antecipar. Vou ligar para nossos advogados da SecureNet, garantir que sua reputação fique protegida caso algum jornalista comece a fazer perguntas. E, Gabriel, isso não muda nada em relação ao investimento. Na verdade, a forma como você lidou com essa situação demonstra exatamente o tipo de pensamento estratégico e frieza sob pressão que eu valorizo num parceiro de negócios. Vamos seguir em frente com tudo conforme planejado. A ligação com Paulo me deixou mais tranquilo em relação ao aspecto profissional, mas ainda havia o emocional para processar. Enviei uma mensagem para Digão agradecendo por tudo, e ele respondeu dizendo que estava à disposição quando eu precisasse conversar ou simplesmente tomar uma cerveja em silêncio. Era exatamente o tipo de amizade que eu precisava naquele momento. Olhei ao redor do apartamento para os objetos que Marina tinha trazido, para as plantas dela que ainda decoravam os cantos, para a estante vintage que ela tanto amava. Tudo aquilo teria que ser removido eventualmente, mas por enquanto ainda estava lá. Lembretes físicos de que minha vida tinha sido infiltrada por alguém que eu não conhecia de verdade. O telefone tocou uma última vez naquele dia caótico. Era Ademir novamente. Gabriel, estamos indo para a delegacia agora. A Marina finalmente admitiu tudo quando confrontada com as provas. Ela está chorando, pedindo perdão, mas tanto eu quanto Célia deixamos claro que algumas coisas não têm perdão. Ela cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Queria que soubesse que vamos testemunhar contra ela se necessário. Nenhum pai deveria ter que fazer isso, mas é o certo. Agradeci a coragem dele, e Ademir continuou, voz embargada. E, Gabriel, quando tudo isso passar, quando o processo terminar, gostaria de poder te pedir desculpas pessoalmente.
Sei que não apaga o que ela fez, mas preciso olhar nos seus olhos e dizer que falhamos como pais em perceber o monstro que nossa filha se tornou. A delegacia da região de Santo Amaro era um prédio antigo e desgastado, com paredes pintadas de um verde institucional desbotado e cheiro de café velho misturado com produtos de limpeza. Cheguei lá por volta das 5 da tarde, conforme combinado com o Ademir, carregando uma pasta com todas as evidências organizadas meticulosamente, cópias impressas das fotos da sabotagem tiradas pelo Digão, pendrive com a gravação da confissão de Marina, laudo técnico da oficina detalhando cada ponto de dano intencional no veículo e até mesmo prints de conversas antigas onde Marina tinha mencionado casualmente o seguro de vida. Queria que o caso fosse incontestável, sem margem para advogados habilidosos transformar em tentativa de homicídio em mal-entendido. A delegada responsável, doutora Patrícia Drummond, uma mulher de uns 45 anos com cabelo grisalho, preso num rabo de cavalo apertado e expressão de quem já tinha visto de tudo, me recebeu numa sala pequena com mesa de metal e cadeiras desconfortáveis. Senhor Ferreira, o senhor Ademir Alves já registrou um boletim de ocorrência em nome da filha dele cerca de 1 hora atrás. Ele me passou uma cópia da gravação e explicou a situação geral. Agora preciso ouvir sua versão diretamente e coletar todas as evidências físicas que possui. Ela explicou abrindo um notebook antigo que demorou eternos segundos para ligar. Contei tudo desde o início. Desde o dia em que Marina pegou meu carro emprestado até a descoberta da sabotagem, passando pela decisão de gravar as conversas dela e culminando no plano de expor tudo através da família. A delegada escutou em silêncio, tomando notas ocasionais, e quando terminei, ela pediu para ver cada peça de evidência. Passou quase 20 minutos analisando as fotos, ampliando detalhes no computador, lendo o laudo técnico palavra por palavra. Depois colocou fones de ouvido e escutou a gravação inteira, e viu o rosto dela endurecer conforme as palavras de Marina preenchiam o áudio. Quando terminou, ela tirou os fones lentamente e olhou diretamente nos meus olhos. Senhor Ferreira, isso é um caso extremamente sério de tentativa de homicídio qualificado com motivação financeira. A frieza e o planejamento demonstrados nessa gravação, combinados com a evidência física da sabotagem, constroem um caso sólido para o Ministério Público. Vou precisar apreender o veículo como evidência, manter todas essas provas sob custódia policial e emitir um mandado de prisão temporária contra Marina Alves imediatamente. Ela pausou, estudando minha reação. O senhor está preparado para as consequências disso? Processo criminal desse tipo costuma ser longo, desgastante e vai expor detalhes íntimos da sua vida pessoal. A defesa dela vai tentar de tudo para desacreditar você, questionar suas motivações, sugerir que manipulou evidências. Tem certeza que quer seguir em frente? Não hesitei nem por um segundo. Delegada, essa mulher planejou me assassinar friamente para cobrir dívidas de jogo. Se eu não tivesse descoberto por puro acaso, eu estaria morto agora. Então sim, estou absolutamente certo de que quero justiça completa. Não importa quanto tempo leve ou quão desconfortável fique. A doutora Drummond assentiu com aprovação. Bom, então vamos proceder formalmente. Vou precisar que assine alguns documentos, grave um depoimento formal em vídeo para os autos do processo e depois vou trazer a Marina para interrogatório. Os pais dela estão na sala de espera com ela agora, mas pedi que ficassem separados de você para evitar confrontos desnecessários. Está tudo bem para você? Concordei, e passamos a próxima 1h30 formalizando tudo. O depoimento em vídeo foi particularmente difícil, porque precisei reviver cada detalhe da descoberta, cada momento de traição, mantendo a compostura enquanto uma câmera gravava cada palavra e expressão facial. Quando terminamos, a delegada me levou para uma sala de espera diferente, ofereceu café ruim de máquina e disse que voltaria em breve. Fiquei sozinho ali, ouvindo vozes abafadas através das paredes finas, passos apressados no corredor, telefones tocando constantemente. O ambiente tinha aquela tensão característica de repartições públicas sobrecarregadas,
lidando com tragédias humanas diariamente. Cerca de 40 minutos depois, a porta da sala de espera se abriu abruptamente e Júlia entrou, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Gabriel, preciso falar contigo. São só 2 minutos, por favor. Ela implorou, fechando a porta atrás de si. Fiz sinal para ela sentar na cadeira ao lado da minha e ela desabou ali, tremendo. Meu pai acabou de ter um ataque. Do coração. Aconteceu na sala de espera enquanto a Marina gritava que era tudo culpa dele por ter te ligado. Ele começou a sentir dor no peito, ficou pálido e desmaiou. Chamaram ambulância, já levaram ele para o hospital. Minha mãe foi junto. Eu fiquei porque preciso te contar uma coisa que descobri e que a polícia precisa saber também. O choque da notícia sobre o Ademir me atingiu com força. Mas Júlia continuou falando rapidamente, como se precisasse botar tudo para fora antes de perder a coragem. Gabriel, você sabia que a Marina já foi noiva antes de te conhecer? Ela perguntou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Fiz que não com a cabeça, completamente pego de surpresa. Marina nunca tinha mencionado noivado anterior, apenas relacionamentos passados vagos que não deram certo. Ela foi noiva de um cara chamado Felipe Torrens, há cerca de 3 anos. Eles ficaram noivos uns 6 meses, e daí ele morreu num acidente de carro na Imigrantes, descendo a serra em direção ao litoral. Carro saiu da pista numa curva, capotou, ele morreu na hora. A Marina ficou devastada na época, ou pelo menos era o que parecia. Usou luto por meses, foi em terapia, toda a família deu suporte, achando que era a perda legítima de alguém que ela amava. Júlia pausou, respirando fundo. Mas tem uma coisa. O Felipe também tinha seguro de vida e a Marina era beneficiária. Ela recebeu R$800 mil quando o seguro foi pago, cerca de 4 meses após a morte dele. O sangue nas minhas veias congelou. Você está sugerindo que... Não consegui terminar a frase. Júlia assentiu lentamente. Eu não tinha conectado os pontos antes, porque na época pareceu genuíno, pareceu acidente real. Mas agora, sabendo o que ela tentou fazer contigo, exatamente o mesmo método, acidente de carro com falha mecânica. Gabriel, eu acho que ela matou o Felipe também. E usou o dinheiro do seguro dele para começar as apostas. Os timings batem. Ela começou a apostar pesado cerca de 5 meses depois da morte do Felipe, quando o dinheiro já tinha entrado na conta dela. As implicações eram monstruosas. Marina não era apenas uma pessoa desesperada que tinha tomado uma decisão terrível sob pressão de dívidas. Ela era potencialmente uma assassina em série que usava relacionamentos e seguros de vida como fonte de renda para alimentar um vício em apostas. Júlia, você precisa contar isso para a delegada agora. Isso muda completamente a natureza do caso. Júlia concordou, e saímos juntos daquela sala procurando a doutora Drummond. Encontramos ela no corredor conversando com outro policial, e quando Júlia começou a explicar sobre o Felipe, vi a expressão da delegada mudar de interesse casual para atenção absoluta. Nome completo dele? Felipe Torrens. Quando morreu exatamente? Ela começou a perguntar rapidamente, anotando tudo num bloco. Júlia forneceu todos os detalhes que lembrava. Data aproximada da morte, localização do acidente, nome da seguradora que tinha pago o valor. Vou solicitar os arquivos desse caso imediatamente. Se houver similaridades no modus operandi, isso estabelece padrão e premeditação, transformando ela de criminosa oportunista em serial killer calculista. Senhor Ferreira, agradeço por ter trazido a irmã aqui. Essa informação pode ser crucial. A delegada saiu apressada, deixando eu e Júlia ali no corredor frio, processando a dimensão do que tínhamos descoberto. Como está seu pai? Perguntei, voltando minha atenção para a emergência mais imediata. Júlia checou o celular rapidamente. Minha mãe acabou de mandar mensagem. Ele está estável, fizeram cateterismo de emergência, colocaram stent numa artéria que estava bloqueada. Vai ficar internado alguns dias, mas disseram que vai sobreviver. O alívio na voz dela era palpável, mas vinha misturado com culpa. Isso tudo é culpa da Marina. Meu pai tem 72 anos, Gabriel.
Ele não aguentou o choque de descobrir que a filha dele é uma assassina. O estresse foi tanto que o coração literalmente não suportou. Coloquei a mão no ombro dela tentando oferecer algum conforto, mas que conforto pode existir numa situação dessas? A família inteira tinha sido destruída pelas ações de Marina e as ondas de choque iam continuar se espalhando por muito tempo. Cerca de 1 hora depois, fui chamado novamente pela doutora Drummond. Ela estava numa sala de interrogatório preparando papéis e, quando entrei, indicou uma cadeira. Consegui acesso preliminar aos arquivos do caso Felipe Torrens. O acidente foi investigado na época como falha mecânica, exatamente como Marina estava planejando para você. Freios falharam numa descida, carro não conseguiu fazer a curva, capotou. O corpo do Felipe foi tão danificado no acidente que não fizeram autópsia completa, só exame externo. E o carro foi compactado e reciclado 3 meses depois do acidente, porque ninguém da família quis mantê-lo e a seguradora liberou destruição. Convenientemente, toda a evidência física foi destruída. Ela olhou diretamente para mim. Mas tem um detalhe interessante. O mecânico que fez a perícia do carro na época anotou no relatório que os cortes nas linhas de freio pareciam precisos demais para desgaste natural, mas como não havia suspeita de crime, ninguém investigou a fundo. Arquivaram como acidente. Agora, com seu caso mostrando padrão idêntico, vamos reabrir a investigação da morte do Felipe como homicídio. A porta da sala se abriu e 2 policiais trouxeram Marina algemada. Foi a primeira vez que a vi desde a descoberta da traição e o impacto foi físico. Ela estava irreconhecível, cabelo desgrenhado, maquiagem borrada de tanto chorar, roupas amarrotadas, olhos inchados e vermelhos. Quando me viu, ela tentou se soltar dos policiais. Gabriel, por favor, me escuta. Eu sei que errei, eu sei que fui longe demais, mas eu estava desesperada. As dívidas, o Marcos ameaçando, eu não sabia o que fazer. A voz dela era aguda, desesperada, completamente diferente do tom frio e calculista da gravação. Eu nunca ia realmente fazer. Era só desespero, só palavras. Eu te amo, você sabe que eu te amo. Os policiais a forçaram a sentar na cadeira do outro lado da mesa e a delegada começou o interrogatório formal. Marina Alves, você está sendo formalmente acusada de tentativa de homicídio qualificado contra Gabriel Ferreira. Tem direito a permanecer em silêncio e a ter um advogado presente. Qualquer coisa que disser pode e será usado contra você em tribunal. Compreende esses direitos? Marina mal ouvia, continuava olhando desesperadamente para mim. Gabriel, por favor, diz para eles que é tudo mal entendido. A gente pode resolver isso entre a gente. Não precisa envolver polícia, justiça, nada disso. A gente se ama. Finalmente encontrei minha voz e saiu mais fria do que eu esperava. Marina, eu ouvi você planejando minha morte. Ouvi você calculando quanto tempo de luto fingir antes de recomeçar a vida com o dinheiro do meu seguro. Você cortou os freios do meu carro. Se o Digão não tivesse descoberto, eu estaria morto. Não existe resolver isso. Existe você pagar pelo que fez. A realidade finalmente pareceu atingi-la de verdade, e ela desabou chorando convulsivamente, corpo inteiro tremendo. A doutora Drummond continuou o interrogatório metodicamente, fazendo perguntas sobre as apostas, sobre o tal Marcos mencionado na gravação, sobre quando e como ela tinha sabotado o carro. Marina tentou negar tudo inicialmente, mas confrontada com a gravação de áudio tocando na sala, com as fotos da sabotagem projetadas na parede, ela eventualmente desmoronou. Foi o Marcos Xavier quem me ajudou. Ele trabalha numa oficina mecânica, conhece carros. Eu disse para ele que precisava de um favor, que o Gabriel tinha me traído e eu queria dar um susto nele, fazer ele ter medo. Marcos cortou os freios achando que era só isso, um susto. Ele não sabia que eu queria, que eu planejava. Ela não conseguiu terminar a frase, engasgando nas próprias palavras. E o Felipe Torrens? A delegada perguntou abruptamente, mudando de assunto. Marina ficou branca, toda a cor drenando do rosto. O Felipe? O que tem ele? A voz dela saiu fraca, quase inaudível.
Ele morreu num acidente de carro há 3 anos. Freios falharam. Você era beneficiária do seguro dele. Recebeu 800 mil reais. Curiosa coincidência, não acha? A delegada cruzou os braços, esperando. Marina começou a tremer visualmente, as mãos algemadas chacoalhando. O Felipe foi acidente. Foi acidente real. Eu não tive nada a ver com aquilo. Mas a voz dela não tinha convicção. Tinha pânico de animal encurralado. Então por que o método é idêntico? Freios cortados, descida perigosa, acidente que parece natural. Você usou o mesmo roteiro, Marina, a mesma técnica, só que dessa vez não deu certo porque o Gabriel descobriu antes. A delegada se inclinou sobre a mesa. Vou te dar uma chance agora. Confessa o Felipe também, mostra arrependimento genuíno, coopera totalmente com a investigação e talvez o juiz considere isso na hora de definir a sentença. Ou você continua negando. A gente prova os 2 crimes de qualquer jeito através de investigação completa. E você pega a pena máxima sem atenuantes. Escolhe. O silêncio na sala era sufocante. Marina olhou para mim uma última vez, procurando alguma piedade, alguma indicação de que eu ia intervir a favor dela. Mas mantive meu rosto neutro, impassível. Ela não merecia minha piedade depois de planejar minha morte. Finalmente, ela desabou completamente. Tá bom. Tá bom. Foi eu. Os 2. Eu matei o Felipe e tentei matar o Gabriel. Satisfeita? A confissão saiu num grito histérico, reverberando pelas paredes da sala pequena. O Felipe era chato, controlador, ficava no meu pé sobre cada centavo que eu gastava. Eu tinha começado a apostar, ganhando bem no começo, mas daí comecei a perder, e ele descobriu. Disse que ia me largar se eu não parasse. Ia contar para minha família e ia me expor. Então eu pedi ajuda para o Marcos, que já era meu amigo na época. Ele cortou os freios do carro do Felipe e no fim de semana seguinte o Felipe foi para o litoral sozinho e... Aconteceu. Ela respirava ofegante agora, como se admitir tudo em voz alta tivesse tirado o ar dos pulmões. O seguro pagou. Eu jurei para mim mesma que ia parar de apostar, que ia usar o dinheiro para recomeçar direito. Mas não consegui, apostei tudo de novo. Perdi tudo em 1 ano. Conheci o Gabriel, ele era perfeito, estável, tinha grana, tinha seguro bom. Pensei que podia funcionar de novo. Pensei que ia ser fácil como foi com o Felipe. A delegada gravou cada palavra cuidadosamente. E depois chamou mais oficiais para levar Marina de volta para a cela temporária, enquanto preparavam a transferência dela para o presídio feminino, onde ficaria durante o processo. Quando ela passou por mim, escoltada e cabisbaixa, ela sussurrou. Me desculpa tão baixo que mal ouvi. Não respondi. Não havia resposta adequada para aquilo. A doutora Drummond me dispensou depois de garantir que eu ficaria disponível para depor no julgamento quando fosse marcado, e saí daquela delegacia sentindo um peso estranho. Não era alívio, não era vitória. Era algo mais complexo, uma mistura de exaustão emocional, validação por ter confiado nos instintos e tristeza pela morte da pessoa que eu achava que conhecia. A Marina que eu amava nunca existiu de verdade. Era uma máscara usada por uma predadora calculista que via relacionamentos como oportunidades financeiras. Do lado de fora da delegacia, Júlia estava sentada num banco, fumando um cigarro com mãos trêmulas. Sentei ao lado dela sem dizer nada, e ficamos ali em silêncio por vários minutos, observando o movimento da rua, carros passando, pessoas vivendo vidas normais, completamente alheias ao drama que tinha acabado de se desenrolar ali dentro. Meu pai vai ficar destruído quando souber do Felipe, Júlia finalmente falou, quebrando o silêncio. Ele adorava aquele menino. Achava que o Felipe ia ser o genro perfeito. Ficou de coração partido quando ele morreu. Consolou a Marina por meses. E agora descobrir que ela matou ele. Ela jogou o cigarro no chão e pisou com força. Como a gente não viu Gabriel. Como ninguém na família percebeu que ela era capaz disso. Não tinha resposta satisfatória para dar. Pessoas como Marina são especialistas em máscaras, em mostrar exatamente o que os outros querem ver, em manipular percepções. Até que um dia a máscara escorrega, e a verdade embaixo dela
é monstruosa. Meu celular vibrou com uma mensagem de Digão. Soube que prenderam ela. Você tá bem? Quer que eu busque aí? Respondi que estava indo de Uber, mas que talvez passasse na oficina dele antes de ir para casa. Precisava estar perto de alguém que não estivesse emocionalmente destruído, alguém que pudesse oferecer aquela amizade simples e direta, que não pedia explicações ou tinha opiniões complicadas sobre tudo. Quando cheguei na oficina, Digão estava fechando, limpando as ferramentas e organizando o espaço. Ele me viu descer do Uber e acenou, esperando eu entrar antes de trancar o portão. E aí, mano, foi pesado? Assenti, e ele foi até a mini geladeira velha que mantinha no canto da oficina, pegou 2 cervejas, abriu as 2 e me estendeu uma. Senta aí, apontou para um banco improvisado feito de pneus velhos cobertos com lona. Sentamos lado a lado, bebendo em silêncio, enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o céu de laranja e roxo. Ela confessou tudo. Não só o que tentou fazer comigo, mas também que matou o ex-noivo dela do mesmo jeito há 3 anos. Contei eventualmente, quando o silêncio ficou confortável o suficiente para ser quebrado. Digão soltou um palavrão baixo. Caralho, mano. Então você literalmente salvou a própria vida por ter desconfiado na hora certa. Se tivesse usado aquele carro mais um dia, ele não precisou terminar. Ambos sabíamos exatamente o que teria acontecido. Eu estaria numa gaveta do IML, e Marina estaria planejando o funeral chorando lágrimas de crocodilo enquanto esperava o cheque do seguro. O pai dela teve ataque cardíaco quando descobriu tudo, continuei. Tá no hospital agora, mas vai sobreviver. A irmã mais nova tá destruída. A família inteira implodiu em questão de horas. Digão balançou a cabeça lentamente. É foda, brother. Mas olha pelo lado bom. Pelo menos agora a verdade tá exposta, a justiça tá sendo feita, e você tá vivo para contar a história. Muita gente não tem essa sorte. Ficamos na oficina até quase 10 da noite, conversando sobre tudo e nada, Digão contando histórias engraçadas de clientes malucos que apareciam com carros em situações impossíveis, me distraindo propositalmente do peso emocional do dia. Quando finalmente me despedi e peguei outro Uber de volta para Pinheiros, senti pela primeira vez em semanas que talvez conseguisse dormir uma noite inteira sem acordar em pânico. O apartamento estava escuro e silencioso quando cheguei, e Kafka veio me receber na porta com seu miar gordo característico, roçando nas minhas pernas insistentemente. Peguei ele no colo, sentei no sofá e liguei a TV em algum canal aleatório só para ter ruído de fundo. As plantas de Marina ainda decoravam os cantos. A estante vintage dela ainda dominava a parede da sala, mas agora eram apenas objetos, sem poder sobre mim. Amanhã eu começaria o processo de remover tudo que era dela, de reconstruir aquele espaço como meu de novo, de apagar os rastros físicos da presença dela. Mas hoje, nessa noite, eu simplesmente sentei ali com meu gato, agradecendo silenciosamente por estar vivo, por ter confiado nos instintos e por ter amigos leais o suficiente para me ajudar quando precisei. As semanas seguintes à prisão de Marina se desenrolaram numa sucessão de procedimentos burocráticos e emocionais que transformaram completamente minha percepção sobre justiça e encerramento. O processo criminal avançou surpreendentemente rápido, principalmente porque Marina tinha confessado tudo em vídeo na presença da delegada e de múltiplas testemunhas. O Ministério Público designou uma promotora especializada em crimes violentos, doutora Renata Fonseca, uma mulher determinada de uns 50 anos que me ligou pessoalmente para explicar os próximos passos. Senhor Ferreira, com a confissão gravada, as evidências físicas e agora a reabertura do caso Felipe Torrens, mostrando o padrão de comportamento, estamos construindo um caso sólido para pena máxima. Estou buscando 30 anos de reclusão em regime fechado, sem possibilidade de progressão para regime semi-aberto, antes de cumprir pelo menos metade da pena. A firmeza na voz dela me deu uma sensação estranha de validação. Alguém no sistema estava levando isso tão a sério quanto deveria ser levado. O julgamento foi marcado para 4 meses depois da prisão.
um cronograma relativamente rápido para o sistema judicial brasileiro, que normalmente arrasta casos por anos. A mídia local pegou a história cerca de 2 semanas após a prisão, quando algum jornalista investigativo descobriu a conexão entre minha tentativa de homicídio e a morte misteriosa do Felipe anos atrás. A manchete do principal portal de notícias de São Paulo gritava: arquiteta acusada de matar noivo e tentar assassinar namorado atual para receber seguros de vida. Vício em apostas teria motivado os crimes. A matéria tinha foto antiga de Marina sorrindo numa festa, parecendo completamente normal, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Meu telefone explodiu com ligações de jornalistas querendo entrevistas exclusivas, de produtores de podcast de true crime pedindo para contar minha história, até de uma editora oferecendo contrato para transformar tudo num livro. Recusei todos educadamente. Não queria lucrar com trauma, não queria transformar a pior experiência da minha vida em entretenimento público. Paulo Mendes, no entanto, teve uma abordagem diferente. Ele organizou uma reunião formal no escritório dele, uma sala enorme no Itaim Bibi, com vista para a cidade. E quando cheguei lá, encontrei não só ele, mas também os advogados da SecureNet e um consultor de comunicação corporativa. Gabriel, senta aqui. Paulo indicou a cadeira na cabeceira da mesa de reunião. Precisamos conversar sobre como gerenciar essa situação do ponto de vista profissional e pessoal. O consultor, um homem jovem de terno impecável chamado André, abriu uma apresentação no telão. Senhor Ferreira, a boa notícia é que a narrativa pública está completamente do seu lado. Você é a vítima, agiu com inteligência e frieza para preservar sua própria vida e ajudou a polícia a capturar uma criminosa perigosa. Isso, na verdade, fortalece sua imagem como empreendedor estratégico e racional. A SecureNet pode se beneficiar disso se manejarmos corretamente. Paulo complementou. O investimento não só continua, Gabriel, como estou considerando aumentá-lo. Quero 50% a mais, 3 milhões ao todo, e além disso, quero te conectar com outros investidores do meu networking. O que você passou e como você lidou mostra exatamente o tipo de caráter que eu valorizo. A generosidade dele me pegou completamente de surpresa e senti os olhos marejarem pela primeira vez desde aquele dia na delegacia. Paulo, eu não sei nem o que dizer. Obrigado não parece suficiente. Ele acenou com a mão minimizando. Não precisa agradecer. É negócio e é pessoal. Você merece essa chance e a SecureNet merece crescer. Vamos transformar essa startup numa potência de segurança digital. E daqui uns anos, você vai olhar para trás e ver essa fase horrível como o ponto de virada que te fez mais forte. Saí daquela reunião com contrato assinado, cheque depositado e pela primeira vez em meses, uma sensação genuína de que o futuro podia ser bom. A SecureNet contratou 10 funcionários novos nas semanas seguintes. Alugamos um escritório maior na Vila Madalena e começamos a desenvolver produtos mais ambiciosos que antes eu só conseguia sonhar. O julgamento de Marina aconteceu numa manhã fria de setembro, no Fórum Criminal da Barra Funda. Cheguei cedo acompanhado de Digão, que tinha insistido em ir comigo para apoio moral, vestindo para a ocasião uma camisa social preta, que provavelmente era a peça mais formal que ele possuía. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas na última fileira, a família Alves sentada junta num canto, Ademir visivelmente mais fraco e envelhecido desde o ataque cardíaco, Célia segurando a mão dele com força, Júlia entre os dois tentando manter compostura. Do outro lado, Marina entrou algemada, escoltada por 2 agentes penitenciárias, usando um conjunto simples azul marinho que alguém deve ter trazido para ela, porque certamente não era das roupas fashion que costumava usar. Ela estava magra demais, o rosto pálido e olheiras profundas, cabelo cortado curto de forma irregular, completamente diferente da mulher que eu tinha conhecido. Quando nossos olhos se cruzaram por um segundo, ela desviou imediatamente o olhar, encolhendo os ombros como se tentasse desaparecer. O promotor apresentou o caso de forma metódica e devastadora. Tocou a gravação da confissão de Marina para a sala inteira ouvir.
Projetou as fotos da sabotagem ampliadas numa tela enorme, chamou o Digão como testemunha técnica para explicar os danos, apresentou documentos financeiros mostrando as dívidas massivas de apostas e depois conectou tudo ao caso Felipe Torrens, com perícia reconstruída e testemunhos de amigos do Felipe que confirmaram que Marina tinha tido acesso ao carro dele dias antes do acidente fatal. A advogada de defesa de Marina, uma mulher experiente contratada com os últimos recursos da família Alves, tentou argumentar vício patológico em jogos como atenuante, transtorno de personalidade não diagnosticado, ambiente familiar disfuncional. Mas tudo soava vazio quando confrontado com o áudio dela planejando friamente minha morte, calculando tempo de luto performático, falando sobre meu seguro como se fosse sua conta bancária pessoal. Fui chamado para depor e caminhei até o banco das testemunhas com as pernas tremendo, apesar de ter ensaiado mentalmente aquele momento 1000 vezes. O juiz, Dr. Ricardo Moreira, um homem de uns 60 anos com óculos de armação grossa e expressão severa, me fez jurar dizer a verdade. Respondi perguntas do promotor por quase 1 hora. Como conheci Marina? Quando percebi sinais estranhos? Como descobri a sabotagem? Por que decidi gravar ao invés de confrontá-la diretamente? Como me senti ouvindo a confissão dela? Mantive a voz firme o tempo todo, mas quando o promotor perguntou: Senhor Ferreira, em algum momento durante o relacionamento a senhora Marina demonstrou remorso ou hesitação sobre o plano? Algo quebrou dentro de mim. Não, respondi, voz falhando pela primeira vez. Ela demonstrou convicção absoluta. Na gravação, a voz dela, quando fala sobre minha morte, é fria, pratica, como quem fala sobre consertar um cano entupido. Eu era um problema a ser eliminado, não uma pessoa que ela amava. E isso, senhor juiz, isso é o que mais dói. Não a tentativa de homicídio em si, mas saber que, para ela, eu nunca fui humano de verdade. Fui sempre apenas um meio para um fim. A advogada de defesa tentou me desacreditar no contra-interrogatório, sugerindo que eu tinha provocado Marina com controle financeiro excessivo, que talvez tivesse manipulado a gravação, que meu plano de devolver o carro aos pais dela mostrava crueldade calculada. Mas cada pergunta dela se virava contra Marina quando eu simplesmente apresentava fatos. Doutora, eu nunca soube das dívidas de apostas porque Marina escondeu completamente. Como eu poderia controlá-la financeiramente sobre algo que ela me ocultou? E quanto à crueldade de expor a verdade para a família, preferia que eles continuassem vivendo na mentira, achando que a filha deles era pessoa de bem. A sala ficou em silêncio e a advogada não insistiu mais. Quando voltei para meu lugar, Digão deu um tapinha discreto no meu ombro e esse simples gesto de amizade quase me fez desmoronar ali mesmo. Marina foi chamada para fazer sua última declaração antes da sentença. Ela se levantou devagar, algemada, e pela primeira vez no julgamento inteiro, olhou diretamente para mim enquanto falava. Gabriel, eu sei que desculpas são insuficientes e provavelmente vazias nesse ponto, mas preciso dizer, nem que seja para mim mesma, que sinto muito. Sinto muito por ter te traído, por ter planejado te machucar, por ter transformado amor em transação financeira. Você não merecia nada disso. Ninguém merece. Ela pausou, limpando lágrimas que escorriam livremente agora. Eu tenho vício, sim. Comecei apostando pequeno por diversão e quando vi já tinha perdido o controle completo. Cada perda me desesperava mais. Cada aposta era a última chance de recuperar tudo. E quando as dívidas ficaram impagáveis, quando os agiotas começaram a ameaçar, eu entrei em pânico. O que fiz foi monstruoso, imperdoável, mas não foi feito com frieza emocional. Foi feito com um desespero de animal acuado. Ela olhou então para os pais. Mãe, pai, Júlia, perdão por ter destruído nossa família. Vocês não mereciam carregar essa vergonha. E Felipe... A voz dela quebrou completamente. Felipe era boa pessoa, e eu tirei a vida dele porque era covarde demais para enfrentar as consequências dos meus atos. Vou carregar isso para sempre. O juiz bateu o martelo pedindo ordem quando murmúrios começaram na sala, e depois se dirigiu diretamente a Marina. Senhora Alves, a senhora tem 29 anos, formação superior,
Vinha de família estruturada, tinha todas as ferramentas para buscar ajuda quando o vício começou. Ao invés disso, escolheu o caminho do crime. Não uma vez, mas duas. Matou um homem e tentou matar outro. Ambos que confiavam na senhora, que amavam a senhora. Isso não é desespero de momento, é padrão de comportamento sociopático. O vício pode ter sido gatilho, mas a frieza na execução mostra caráter. Ele folheou alguns papéis, consultou algo brevemente e então anunciou: pelo assassinato de Felipe Torrens, condeno a ré a 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Pela tentativa de homicídio qualificado contra Gabriel Ferreira, condeno a ré a 17 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, a serem cumpridos cumulativamente. Pena total de 42 anos de prisão, sem possibilidade de progressão de regime, antes de cumprimento de pelo menos 40% da pena. Está encerrada a sessão. O martelo bateu com finalidade e Marina desabou na cadeira chorando convulsivamente enquanto as agentes se preparavam para levá-la de volta. 42 anos. Ela tinha 29. Sairia da prisão aos 71 se vivesse tanto tempo. Toda a vida adulta dela seria definida por aquelas duas decisões monstruosas. Saí do tribunal sem olhar para trás, Digão ao meu lado, e respiramos o ar fresco lá fora, como se tivéssemos sido libertados de algo pesado. Acabou, mano, Digão disse simplesmente. Finalmente acabou. E tinha razão. O capítulo Marina estava oficialmente encerrado e eu podia começar a virar a página de verdade. Nos meses seguintes, foquei completamente em reconstruir. O apartamento passou por reforma completa. Pintei as paredes de cores novas, comprei móveis diferentes, removi cada objeto que tinha memória da Marina. As plantas dela foram doadas, a estante vintage vendida, até troquei a cama porque não conseguia dormir nela sem lembrar. Kafka, agora reinando absoluto como único morador felino, parecia aprovar todas as mudanças, explorando cada canto do apartamento renovado com curiosidade. A SecureNet cresceu exponencialmente com o investimento do Paulo. Fechamos contratos grandes com empresas de médio porte. Desenvolvemos um produto de criptografia que começou a ganhar reconhecimento no mercado. Contratamos 20 funcionários no total, mudamos para um escritório ainda maior. E as projeções financeiras mostravam que íamos dobrar o faturamento no ano seguinte. Eu estava trabalhando 12, 14 horas por dia, mas era trabalho produtivo que me dava propósito, não distração de dor. Ademir Alves me procurou cerca de 6 meses após o julgamento. Ligou pedindo se podíamos tomar um café e concordei em encontrá-lo numa padaria tranquila em Pinheiros. Quando ele chegou, andando devagar e apoiado numa bengala que não usava antes, o ataque cardíaco claramente tinha deixado sequelas. Senti uma pontada de culpa mesmo sabendo que nada disso era minha culpa de verdade. Sentamos num canto afastado. Pedimos café e pão de queijo. E ficamos em silêncio constrangedor por alguns minutos, antes dele finalmente falar. Gabriel, vim aqui porque preciso olhar nos seus olhos e pedir desculpas. Sei que já fiz isso por telefone, mas não é suficiente. Minha filha tentou te matar. Não existe pai que consiga processar isso completamente. Passo noites acordado me perguntando onde eu e a Célia erramos. Que sinais deixamos passar? Como criamos alguém capaz disso? A voz dele estava carregada de dor genuína e senti simpatia imediata. Senhor Ademir, com todo respeito, o senhor não tem culpa. A Marina é adulta e fez escolhas adultas. Escolhas horríveis, mas dela. O senhor foi bom pai, deu estrutura, educação, amor. Às vezes as pessoas simplesmente têm algo quebrado por dentro que nenhuma criação consegue consertar. Ele assentiu, limpando os olhos com um lenço velho. Obrigado por dizer isso, Gabriel. Mesmo que não seja totalmente verdade, obrigado. A Célia não sai mais de casa. Tem vergonha de encontrar vizinhos, amigos. Mudamos de igreja porque não aguentávamos os olhares. A Júlia foi a única que se manteve forte, voltou a trabalhar, está fazendo terapia, lidando melhor que qualquer um de nós. Ele tomou um gole de café. Vim aqui também porque queria que soubesse que nunca vamos visitar a Marina na prisão.
Decidimos isso como família. Ela matou uma pessoa que amávamos, o Felipe, e tentou matar você, que também estimávamos. Não podemos fingir que é nossa filha ainda. Legalmente é, mas emocionalmente, cortamos os laços. É o que precisamos fazer para sobreviver a isso. A decisão deles era pesada, final, e não cabia a mim julgar se estava certa ou errada. Senhor Ademir, o senhor tem que fazer o que for melhor para a sua saúde e da sua família. Não existe manual de como lidar com algo assim. Conversamos mais uma hora, ele compartilhando memórias da Marina criança, tentando reconciliar aquela menina doce com a mulher que ela se tornou, e eu simplesmente ouvi. Quando nos despedimos, ele me abraçou com força, sussurrou um último, obrigado por estar vivo, e saiu andando devagar pela rua. Nunca mais nos falamos depois daquele dia, mas de certa forma, aquele encontro fechou um círculo que precisava ser fechado. 1 ano e meio após o julgamento, recebi um e-mail inesperado. Era de Vanessa, a colega de trabalho que eu tinha quase namorado antes de conhecer Marina. O e-mail era curto e direto. Gabriel, soube por alto de tudo que você passou. Não sei se você lembra de mim. Trabalhamos juntos há alguns anos. Queria saber se você gostaria de tomar um café algum dia, sem pressão, só para conversar. Entendo completamente se preferir não responder. Vanessa. Fiquei olhando para o e-mail por longos minutos, debatendo internamente. Parte de mim queria deletar e fingir que não tinha visto, porque a ideia de começar qualquer coisa romântica novamente parecia impossível depois de tudo. Mas outra parte, a parte que estava cansada de viver sozinho com um gato gordo, que queria acreditar que nem todas as pessoas eram predadoras, que ainda tinha alguma esperança em conexão humana genuína, essa parte digitou uma resposta simples. Oi, Vanessa. Claro, lembro de você. Café seria ótimo. Que tal sábado à tarde? O café com Vanessa foi surpreendentemente fácil e confortável. Ela não fez perguntas invasivas sobre Marina, não pediu detalhes do julgamento, não tentou psicanalizar meu trauma. Simplesmente conversamos sobre trabalho, sobre tecnologia, sobre lugares que gostaríamos de viajar algum dia, sobre séries que estávamos assistindo. Era tão refrescantemente normal que quase esqueci como era interagir com alguém sem camadas de dor e desconfiança no meio. Marcamos um segundo café, depois um jantar, depois um cinema, e devagar, muito devagar, comecei a baixar as defesas que tinha erguido ao redor do coração. Vanessa era paciente, respeitava meus limites, nunca pressionava por informações que eu não oferecia voluntariamente. 6 meses depois, estávamos namorando oficialmente, e pela primeira vez desde Marina, consegui olhar para alguém e pensar, talvez isso possa funcionar, sem imediatamente procurar sinais de perigo. Hoje, 2 anos e meio após aquela tarde em que ouvi Marina, admitindo que tinha cortado meus freios, estou numa posição completamente diferente da que jamais imaginei. A SecureNet foi comprada por uma empresa maior de tecnologia por quantia que me deixou financeiramente confortável para o resto da vida. Aceitei um cargo de diretor de inovação na empresa compradora, o que significa menos estresse de empreendedor e mais tempo para viver. Vanessa e eu moramos juntos agora num apartamento novo em Moema, sem fantasmas de relacionamentos passados assombrando os cantos. Kafka, agora com 7 anos e ainda absurdamente gordo, adaptou-se bem a Vanessa, que pacientemente conquistou a confiança dele com petiscos caros e carinho nas horas certas. Às vezes, em noites tranquilas no sofá, Vanessa me pergunta se ainda penso naquele período, e respondo honestamente que sim, penso, mas não com dor paralisante. Penso como lição sobre confiar nos instintos, sobre documentar verdades, sobre a importância de amigos leais como o Digão que aparecem quando você mais precisa. Marina continua cumprindo pena no presídio feminino de Tremembé. Soube, através de Júlia, que eventualmente retomamos contato distante, que ela está trabalhando na biblioteca da prisão e cursando graduação em psicologia à distância, aparentemente tentando entender seus próprios demônios. Júlia me contou que Marina escreveu uma carta para ela, a única pessoa da família
que ainda mantém contato mínimo, dizendo que finalmente estava fazendo terapia séria e enfrentando o vício em apostas através de programa de 12 passos adaptado. Ela perguntou sobre você na última carta. Júlia tinha mencionado durante nosso último encontro casual. Disse que te deseja felicidade de verdade, que espera que você tenha encontrado alguém bom. Não sei se era manipulação residual ou arrependimento genuíno, e honestamente não importa mais. Marina é capítulo encerrado, arquivado na seção de lições aprendidas da minha vida, não na seção de feridas abertas. Digão virou praticamente irmão nesse processo todo. É padrinho extraoficial do meu relacionamento com Vanessa. Foi ele quem sugeriu o apartamento em Moema quando estávamos procurando lugar novo, e janta na nossa casa pelo menos uma vez por mês, sempre trazendo alguma cerveja artesanal diferente e histórias hilariantes da oficina. Paulo Mendes se tornou mentor não só profissional, mas pessoal, me convidando para eventos de networking, apresentando investidores, abrindo portas que jamais teria acesso sozinho. Quando vendi a SecureNet, ele foi o primeiro a ligar parabenizando e sugerindo o próximo projeto. Gabriel, você tem 20 e poucos anos pela frente de carreira. Não para agora. Vamos construir algo ainda maior. E provavelmente vamos, porque descobri que trabalho criativo e desafiador é parte essencial da minha identidade. CTA final. Se você chegou até aqui, dedicou quase 40 minutos da sua vida para ouvir essa história completa, e isso significa muito para mim. Olha, sei que histórias como essa mexem profundamente com a gente, fazem questionar relacionamentos, repensar sinais que talvez tenhamos ignorado em nossas próprias vidas. Se você tirar algo dessa experiência, que seja isto. Sempre, sempre confie nos seus instintos quando alguma coisa parecer errada. Aquele desconforto no estômago, aquela voz pequena na cabeça dizendo que algo não bate, aquele sentimento persistente de que você está sendo enganado, não ignore. Investigue. Documente. Proteja-se. Porque ninguém acorda um dia e decide matar outra pessoa sem ter mostrado sinais antes. Sempre tem sinais. A questão é se estamos prestando atenção ou se estamos racionalizando, justificando, dando o benefício da dúvida quando nosso instinto já sabe a verdade. Aprendi também que a amizade verdadeira vale mais que qualquer relacionamento romântico baseado em ilusão. O Digão me salvou literalmente descobrindo a sabotagem, mas me salvou emocionalmente também só por estar presente sem julgar. Cultive essas amizades, valorize quem aparece quando a vida desmorona, porque essas são as pessoas que definem família de verdade. E se você já passou por traição profunda, por relacionamento tóxico, por situação onde sua vida estava em risco por causa de alguém que deveria te amar, saiba que reconstrução é possível. É lenta, é dolorosa. Tem dias que você acha que nunca vai conseguir confiar em ninguém de novo. Mas consegue. Aos poucos, com ajuda certa e tempo suficiente, você reconstrói não só a vida, mas também a capacidade de amar e ser amado de forma saudável. Se essa história tocou você de alguma forma, se você tem experiência parecida ou conhece alguém que está passando por situação de risco em relacionamento abusivo, deixa um comentário contando. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para tomar coragem de agir. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Às vezes, um alerta assim salva vidas literalmente. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos na próxima história. E lembra, seus instintos existem por um motivo. Escuta eles.